Bora resolver a questão 149 da prova do Enem de 2019, a prova amarela. Bora lá. Então tem o seguinte aqui. Um ciclista quer montar um sistema de marchas sendo usado 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta chamado de catracas. Tá? A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas. Então, basicamente, você tem o seguinte aqui. Você tem a coroa aqui, pá, você vai ter as catraquinhas bem aqui. Então, que serão menores, né? E aí, você liga isso aqui pelas correntes, né? Então, só um desenho aqui para você entender mais ou menos como funciona, né? Sendo que acredito que todo mundo conhece uma bicicleta. A coroa é o disco dentado que movimenta os pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas que posicionam as rodas traseiras da bicicleta. Beleza, a parte a gente leu. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidas conforme a indicação da figura. Então aqui você tem a figura aí que ele falou. Então bora lá. O ciclista já dispõe de uma catraca de 7 centímetros de diâmetro. Opa, essa informação é importante. 7 centímetros de diâmetro. E pretende incluir uma segunda catraca de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais. Então a distância vai aumentar 50% em relação à primeira catraca a cada volta completada dos pedais. Tá? O valor máximo mais aproximado, né? O valor mais próximo das medidas do diâmetro da segunda catraca em centímetro com uma casa decimal seria D. Então, como é que a gente pode fazer isso daqui? Então, tem várias formas de você fazer. Você pode usar o comprimento, 2πr, sem problema nenhum. Eu tenho o seguinte, bora botar aqui o diâmetro, tá? Que você vai ter. E aqui eu vou colocar a distância. Se eu tiver um diâmetro de 7 centímetros, que é o que ele deu, eu vou andar uma certa distância D. Eu quero que essa distância aumente em 50%. Eu já tenho 100, vou aumentar 50, vai para 150%. Então, na verdade, é 1,5 dessa distância. Tá ok? E aí eu quero saber esse novo diâmetro. Tá? Bora olhar para cá. Percebe o seguinte. Quanto menor isso daqui for, mais voltas eu vou dar para gerar uma grande dessa daqui. Então, quanto menor for o diâmetro, mais voltas eu vou conseguir dar. Então, maior vai ser a minha distância. Tá? Só para você imaginar uma catraquinha, né? Então, se eu tenho uma parte grande, se eu girar a parte grande, a parte menor vai girar mais vezes. E quanto menor, mais vezes ainda ela vai girar. Então, se eu aumentar o diâmetro, o que acontece com a distância? A distância ela vai diminuir. Tá ok? E vice-versa. Se eu diminuir o diâmetro, o que acontece com a distância? Ela vai aumentar. Então percebe que você tem uma regra de 3, na verdade, aí, que é inversamente proporcional. Tá? E aí tem várias formas de fazer. Em geral, o pessoal gosta de multiplicar direto aqui e igualar. Então, multiplicando direto e igualando 7 vezes D, 7D é igual a x vezes 1,5, vai ser x vezes 1,5D. Tá bom? E aí você pode cortar aqui o D com D. O 1,5 que está multiplicando passa para cá dividindo com 7. Então aqui vai ser 7 dividido por 1,5. Então aí você pode cortar o zero, cortar a vírgula, acrescentar um zero, ou multiplicar por 2 aqui, né? Então aqui vai dar 14 e aqui vai dar 3, né? 14 para 3 não dá uma divisão exata, mas dá 4, né? 4 vezes 3 dá 12, 4, algum valor. Isso aqui você só vai encontrar na letra C de casa. Fechou? Então uma questãozinha bem interessante, né? Você pode fazer, como eu falei, pela geometria, usando lá o 2πr, você vai cortar os valores também, utilizando distância, ou fazendo por regra de 3, que eu acredito que seja mais rápido. Tá ok? Legal.